1 Nefi, capítulo 15. A semente de Leí receberá dos gentios o Evangelho nos últimos dias. A coligação de Israel é comparada a uma oliveira cujos ramos naturais serão enxertados novamente. Nefi interpreta a visão da árvore da vida e fala da justiça de Deus em separar os iníquos dos justos. Aproximadamente entre 600 e 592 anos antes de Cristo. E aconteceu que depois de haver sido arrebatado no Espírito e visto todas essas coisas, eu, Nefi, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que vi meus irmãos, e eles discutiam entre si quanto às coisas que meu pai lhes dissera. Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas, que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor. E como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. E então eu, Nefi, fiquei pesaroso com a dureza de seu coração, e também por causa das coisas que tinha visto e sabia que haviam de acontecer inevitavelmente, por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa das minhas aflições, pois considerava-as maiores que quaisquer outras, por causa da destruição do meu povo, pois eu ouvira a sua queda. E aconteceu que depois de haver recuperado as forças, falei a meus irmãos, perguntando-lhes o motivo das discussões. E eles responderam: eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai, concernentes aos ramos naturais da oliveira, e também aos gentios. E disse-lhes eu: haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Eis que eu lhes disse: por que não guardais os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente estas coisas vos serão dadas a conhecer. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que estava em nosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel? E agora, o que nosso Pai quer dizer sobre o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios é que, nos últimos dias, quando nossos descendentes tiverem degenerado, caindo na incredulidade, sim, pelo espaço de muitos anos e por muitas gerações depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens, então a plenitude do Evangelho do Messias chegará aos gentios, e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia os remanescentes da nossa semente virão a saber que são da casa de Israel, e que são o povo do convênio do Senhor, e então saberão e chegarão ao conhecimento dos seus antepassados, e também ao conhecimento do Redentor e do Evangelho que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e sua salvação? Sim, naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Sim, não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Eis que vos digo, sim, eles serão lembrados outra vez pela casa de Israel. Serão enxertados, sendo um ramo natural da oliveira, na oliveira verdadeira. E isto é o que o nosso Pai quer dizer. E Ele quer dizer que isto não acontecerá senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. E Ele quer dizer que isto se dará por meio dos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder, porquanto será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefi, falei-lhes muito sobre estas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias.
E repeti-lhes as palavras de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel. E depois de sua restauração, não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que se tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente, dizendo: O que significa isso que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? E disse-lhes: Era uma representação da árvore da vida. E disseram: O que significa a barra de ferro que nosso pai viu, que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus. E todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefi, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. E disseram-me: O que significou o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era imundície, e sua mente estava tão absorvida com outras coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos, e que seu resplendor era como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram: Significa isso o tormento do corpo nos dias de provação? Ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico? Ou refere-se às coisas que são terrenas? E aconteceu que eu lhes disse que era uma representação tanto de coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. Se o habitassem, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus ou ser lançada fora por causa da justiça da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus, e assim falei a meus irmãos. Amém.